Olá, hoje a nossa conversa é sobre uma figura assim muito intensa do Renascimento italiano, Jerônimo Savonarola. Oi, isso mesmo. A gente tem aqui fontes que contam a vida dele, o impacto lá em Florença, no finalzinho do século XV. Nossa ideia é entender melhor quem foi esse frade dominicano, Certo. porque ele é visto como um precursor da Reforma Protestante e o que a história dele revela, né? Vamos analisar isso juntos. Exato. E olha, é fundamental pensar no contexto, né? Florença era um centro cultural vibrante, fervilhando de ideias, mas também um lugar de muita instabilidade política Ah, sim. e uma ansiedade enorme sobre corrupção, tanto moral quanto na própria igreja. Savonarola surge aí, sabe, primeiro com um desejo de reforma espiritual, mas que, assim, inevitavelmente acabou se misturando com as disputas pelo poder. Isso definiu a ascensão e a queda dele. É fascinante essa tensão o tempo todo. Totalmente. Ele nasceu em Ferrara, né? 1452, família culta, o avô era um médico importante. Isso. Teve uma educação esmerada, artes, filosofia. Estudou Tomás de Aquino. O caminho natural parecia ser a medicina. Mas parece que ele tinha uma aversão muito forte à corrupção do mundo, da igreja. Ele até escreveu um poema de Ruina Mundi, sobre a ruína do mundo. Dizem que uma rejeição amorosa pode ter pesado também. Pois é. E essa busca por pureza, por algo diferente, levou ele a uma decisão bem radical. Com 23 anos, em 1475, largou tudo. Deixou a medicina para trás e entrou para a ordem dominicana, lá em Bolonha. Que virada! Sim, ele buscava pureza, queria fugir do que ele chamava de vício triunfante. Aí no mosteiro, a vida era de humildade, austeridade, muita oração. Ele tinha visões, êxtases, estudava muitas escrituras. Foi ordenado padre e escreveu outro texto forte, De Ruina Ecclesiae, criticando a igreja por dentro. É interessante que a primeira vez que ele foi para Florença, lá por 1482, parece que não fez muito barulho, né? A pregação dele era mais acadêmica. Exatamente. Estilo escolástico não conectava tanto. Mas aí quando ele volta em 1490, nossa, foi a pedido do Lourenço de Mede, ironicamente. Ah, olha só. E o estilo dele estava completamente diferente. Inflamado, usando o italiano do povo, não o latim. Tom profético, apocalíptico. E funcionou, né? Demais. As pregações dele na catedral, no domo, lotavam. Ele batia pesado na corrupção dos ricos, do clero, dos governantes. Anunciava castigos divinos, mas também uma renovação para a igreja. E as profecias famosas, o tal Novo Ciro. Isso, que muitos interpretaram como sendo o rei Carlos VIII da França, que de fato invadiu a Itália. Ele também previu a morte do próprio Lourenço de Mede. Isso deu uma aura para ele, sabe? Ele falava de Florença como a Nova Jerusalém, sempre com a Bíblia na mão. E os seguidores dele ficaram conhecidos como os Piagnani, os lamentadores. Por quê? Porque as pregações dele mexiam muito com as emoções. Induziam a um arrependimento público, choro, lamento pelos pecados. Eram muito fervorosos. Não eram só ouvintes, viraram uma força na cidade. E quando os Médici caíram em 1494, com a invasão francesa, que ele meio que previu... Aí ele virou a figura central. Emergiu como líder de fato. E não só espiritualmente, né? Ele influenciou o governo. Totalmente. Influenciou a criação de uma república nova, mais popular. Chegou a declarar Jesus Cristo o rei de Florença. Uau! E implementou reformas morais bem rigorosas. Leis contra luxo, jogos de azar, homossexualidade. Criou impostos progressivos, ajudou a fundar o Monte de Pietà para emprestar dinheiro aos pobres a juros baixos. Foi quase uma teocracia mesmo. E o ponto máximo dessa campanha moralista foi a Fogueira das Vaidades, em 97. O que foi isso exatamente? Foi um evento, assim, muito impactante. Em plena praça pública, fizeram uma pilha gigante e queimaram objetos considerados pecaminosos. Cosméticos, espelhos, roupas luxuosas, livros pagãos, instrumentos musicais, obras de arte. Obras de arte? Dizem que até do Botticelli. É o que se comenta, assim. Talvez obras do próprio Botticelli, que era um seguidor dele por um tempo. Era um ato simbólico fortíssimo, né? Uma rejeição à cultura secular do Renascimento, um chamado radical à pureza.
Mas essa radicalização toda e principalmente o confronto direto com o Papa Alexandre VI... O Borgia. Exato, a quem ele chamava de corrupto, de prostituta, isso deve ter gerado uma reação forte. Enorme. E não era só religioso. Tinha política. Savonarola insistiu para Florença ficar fora da Liga Santa que o Papa montou contra a França. Isso transformou a briga religiosa numa briga política aberta. E o Papa tentou calar ele. De todo jeito. Chamou para Roma, ele desobedeceu. Ofereceu o chapéu de cardeal, ele recusou na hora. Aí não teve jeito. Excomunhão em maio de 1497. Heresia, sedição. E ainda ameaçou a cidade toda com um interdito, né? O que era isso? O interdito era terrível para a época. Significava que nenhum padre podia celebrar missa, batizar, dar os sacramentos publicamente na cidade. Para o povo era um desastre espiritual e social. Imagina o pânico. Pois é. Essa ameaça, junto com um episódio meio bizarro, uma tal prova do fogo que não aconteceu e que era para provar os poderes divinos dele, tudo isso começou a minar o apoio popular. O povo começou a cansar. E a queda foi rápida. Muito! Em abril de 98, atacaram o convento dele, San Marco. Prenderam ele e 2 frades próximos. E torturaram ele, certo? Sim, usaram o estrapado, um método horrível que deslocava os ombros. Forçaram confissões que depois ele tentou retratar. As acusações formais: heresia, cisma, falsa profecia, sedição contra o governo. E o fim foi trágico, na mesma Praça da Fogueira das Vaidades. Exatamente, 23 de maio de 1498. Primeiro, degradaram ele, tiraram as ordens sacerdotais. Depois, enforcado e queimado. As cinzas jogaram no rio Arno para não virar relíquia. Dizem que as últimas palavras foram algo como: "O Senhor sofreu tanto por mim." Poxa vida. Mas e o legado? Como ele é visto hoje? Olha, é super complexo e disputado. Muitos o veem como um precursor da reforma protestante, sim, pelas críticas à corrupção papal, pela ênfase da Bíblia. Lutero, por exemplo, tinha admiração por ele. Mas ele não era protestante? De jeito nenhum. É crucial entender isso. Ele era doutrinariamente católico. Queria reformar a igreja por dentro, não romper com Roma. Ele acreditava nos sacramentos, na Virgem Maria, nos santos. A ideia era purificar, não dividir. Entendi. A influência dele continuou por um tempo com os Piagnoni. Impactou artistas como Botticelli, e até reformadores católicos posteriores, como São Felipe Neri, tinham respeito por ele. Tanto que abriram uma causa de beatificação para ele em 1997. As interpretações variam muito. Santo para uns, fanático para outros, reformador político. É realmente uma figura que não cabe em definições simples. A história dele parece condensar essa tensão, né? Entre uma fé muito ardente, o poder político e esse impulso por reforma diante da corrupção. Exatamente. Quando surgem líderes que confrontam o que percebem como sistemas corruptos. É algo para a gente continuar refletindo, né? Sem dúvida. Uma história que ainda ecoa.